porque foi feita, depende de direito, é a justiça. E nós temos uma justiça especializada em eleição. Temos uma justiça eleitoral, isso não é tão bom. Não é uma justiça administrativa, não. É judiciária propriamente dita. E aí, em matéria de eleição, a autoridade maior é o TSE. E acima do TSE, quando couber recurso, porque as decisões do TSE são, em regra, diz a Constituição, irrecorríveis. Mas quando contrariam a Constituição, por exemplo, podem submeter ao Supremo. Quem vai decidir é o Supremo. Aí eu lhe pergunto, André, existe no Brasil o cargo de Supremo Presidente da República? Você pode me responder? Não existe. Existe o cargo de... Existe uma instituição de nome Supremo Congresso Nacional? Também não. Agora, existe o Supremo Tribunal Federal? Existe. É O senhor porque o decide, por presidiu. último, é o desaguador, é a embocadura. Isso é civilizado. Ali são 11 pares de olhos, são 11 vocações jurídicas, 11 compromissos constitucionais, 11 experiências jurídicas, notabilidade do saber jurídico em cada um dos 11, aferida pelo presidente da República, a notabilidade, porque indicou e nomeou, e confirmada pelo Senado Federal quando aprovou. Há uma ordem lógica e cronológica, André, no artigo 2º da Constituição. Isso é cláusula pétrea, viu? Qual é a ordem lógica e cronológica? Legislativo, executivo, judiciário. Primeiro, o legislativo. Por quê? Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Onde é que está isso? Artigo 5º da Constituição, número 2. Depois, o Poder Executivo. Artigo 76 e em diante. Por que é que ele se chama de Poder Executivo? Porque ele gravita na órbita da execução das leis. Expede decretos e regulamentos para quê? Fiel execução da lei. Expede medidas provisórias com força de lei. Veta projetos de lei. Sanciona projetos de lei. Inicia com exclusividade certas leis. Promulga e publica leis. Por isso que ele chama de executivo. Ele gira, gravita na órbita da execução das leis. Aí vem um poder lógico que vai dizer se o legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o executivo executou de acordo com as leis, e também com a lei maior, a Constituição. Esse poder que fala por último é posterior mesmo aos outros dois, funcionalmente. É exterior aos outros dois. E é superior aos outros dois juridicamente. Ninguém reclama que o legislativo legisle primeiro. A primeira vontade decisória do Estado é legislativa. A segunda é executiva. Ninguém reclama. E vai reclamar porque a terceira é a judiciária? Se não houvesse o poder judiciário, os litígios, os conflitos, André, resvalariam para o infinito, para o interminável. Os conflitos se perpetuariam. Não haveria ponto terminal de nada. É preciso que quem entenda do riscado, quem entenda do direito positivo de um país, é formado para isso. Fale por último. Qualquer lugar civilizado do mundo é assim. Quem fala por último é o Poder Judiciário. E no caso nosso, como nos Estados Unidos, por exemplo, é o Supremo Tribunal Federal. Lá eles chamam de Suprema Corte de Justiça. Esse nosso Supremo Tribunal Federal parece hoje em dia, de certa forma, acuado em razão de pressões dos membros do governo, a começar pelo próprio presidente da República. O senhor tem essa visão também de um Supremo atualmente acuado? Como o Supremo deveria se portar aí nesse nosso clima carregado? Já falamos de um ambiente carregado no Brasil. Olha, o Poder Judiciário ele é forrado de prerrogativas para resistir a pressões. Viu? Você vê, os cargos do Judiciário são vitalícios, tirante os mandatos da Justiça Eleitoral. Enquanto não atingir a idade limite, o membro do Judiciário permanece lá.
Agora, é um poder equidistante, por definição, isento. Não pode se filiar partidariamente. As Forças Armadas, por exemplo, seus membros, desde que alistáveis, são elegíveis e, portanto, serão indicados, se filiarão a esse ou aquele partido político e se candidatarão. Logo, não são imparciais, porque partido é parte. O que é partido, André? Político? Parte, parcela, fração de opinião pública. O judiciário não tem partido, é apartidário. Tem proibição de se candidatar, tem proibição de se filiar a partido político. É por isso que fala por último. É o único poder desarmado. Eu digo isso há séculos, metaforicamente falando, hiperbolicamente falando. A Constituição diz que o presidente da República ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Forças Armadas. E basta ser uma força armada para não falar por último. Né? É a lógica das coisas. O Poder Judiciário é o único poder desarmado. É uma das razões pelas quais ele fala por último. A Câmara dos Deputados tem polícia própria, diz a Constituição. O Senado Federal diz a Constituição, tem polícia própria, artigo 52 e 53. O Judiciário, a Constituição não fala em arma, não fala em polícia. Porque é um poder desarmado por definição. A autoridade do Judiciário é outra, é técnica, tem que fundamentar suas decisões sob pena de nulidade e decidir publicamente. No Judiciário, o que prevalece é a cultura do sino, e não a cultura do bastidor, da coxia, do camarim. E o Judiciário atua no âmbito de um devido processo legal, devido e não indivíduo, que assegura às partes o contraditório e a ampla defesa. A ampla defesa e não a curta defesa. E o Judiciário tem ali nos seus calcanhares o Ministério Público, a Defensoria Pública, a advocacia privada. A Constituição cerca o Judiciário de 1000 garantias, 1000 cuidados, anteparos, para que ele acerte ao máximo e erre ao mínimo, e decida com independência política e autonomia técnica. Gisele Saviani, que nos assiste, pede para lhe perguntar, ministro, o que podemos fazer para nos proteger em meio a essa campanha violenta, como aconteceu aí recentemente com o assassinato aí de um membro do PT? E eu acrescento nessa linha, o PT entrou no Tribunal Superior Eleitoral essa semana, teve uma reunião com o vice-presidente da Corte, Alexandre de Moraes, com um pedido de medidas administrativas por parte da Corte para coibir episódios violentos e também que o presidente da República incite algum tipo de violência. O que em tese, o TSE poderia fazer a esse respeito? Olha, o TSE há de tomar providência, como em toda eleição tem tomado. Nesta, sobretudo, porque o clima está muito pesado. A energia não está boa. Está de antagonismos exagerados, acirrados, excessivos. Eu me lembro de Einstein dizendo que na vida tudo é energia. Se nós fôssemos atualizar a linguagem de Albert Einstein, se tudo é energia, diríamos, se fôssemos atualizar a linguagem dele, se tudo é energia, escolha a corrente energética em que você quer vibrar. A Constituição já escolheu a corrente energética em que o povo brasileiro tem que vibrar. É a da democracia, é a do pluralismo, é a do respeito. A democracia é o regime que melhor prepara o consenso, facilita, propicia, estimula o consenso e civiliza o dissenso. E, em prol da democracia, é que o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, fala de normalidade e legitimidade do processo eleitoral. Quem vela por isso? Em tese, a Constituição e o Poder Legislativo. Concretamente, a cada eleição, a Justiça Eleitoral, notadamente o TSE, baixando instruções para isso. O TSE há de estar atento às particularidades incomuns, atípicas, de clima
pesado de acirramento de ânimos da presente eleição, do presente ano eleitoral, na perspectiva de preservar a normalidade e a legitimidade das eleições. Por isso, André, que o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. Pétrea quer dizer intangível, né? De pedra, intangível, intocável, imodificável, no sentido de que não pode haver nem emenda constitucional dessubstantivando, dessubstancializando, desovando uma cláusula pétrea, quebrantando a força normativa, reduzindo o conteúdo significante de uma cláusula pétrea. Onde é que está isso, cláusula pétrea? Voto direto, secreto, universal e periódico. Está no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição. Estou dizendo também de memória. Significa o seguinte: o voto é tão direto quanto livre e quanto consciente. É por isso que é proibido molhar a mão do eleitor, em época de eleição, notadamente, mesmo que seja por emenda constitucional. Não se pode molhar a mão do eleitor. Por isso que você falou em equilíbrio de forças numa entrevista comigo, nesta. Ou seja, chamam de paridade de armas. Eu não gosto dessa expressão belicosa, paridade de armas. Eu prefiro dizer mesmo equilíbrio de forças. Os candidatos devem dispor das mesmas condições gerais de competição. Se quem está no poder molha a mão do eleitor, já está levando vantagem. Não é? Está impedindo que o voto seja livre e consciente. Está puxando, como é que se diz na gíria? Eu sou vegetariano e tenho dificuldade de dizer a brasa para a sardinha para a brasa, eu não me lembro bem como é que se diz. A brasa para a sua sardinha. Não pode, é proibido. Tem que haver equivalência no processo de disputa. Sabe por quê? Porque eleição é concorrência, é competição, mas em bases equilibradas, civilizadas. Olha, André, e todos que nos ouvem e veem, sabe por que a Constituição fala de candidato e de candidatura? Para lembrar o artigo 14, parágrafo 9º. Porque candidato é cândido, é puro, é limpo eticamente. E candidatura é candura, é limpeza, é pureza ética. Não pode haver nenhuma emenda que desidentifique a Constituição brasileira. Eleição em clima de normalidade e de legitimidade para assegurar o voto livre, consciente e secreto do eleitor, cláusula pétrea, para assegurar esse clima, a Constituição torna cada um dos seus dispositivos um fator de identidade jurídica do país. O país tem uma identidade jurídica, tem uma cara jurídica, tem uma fisionomia tão democrática quanto civilizada. Não se pode, nem a golpes de emenda, desidentificar juridicamente o país e fazer do voto cabresto. Não pode haver voto de cabresto. Não se pode fazer do eleitor boneco, massa de manobra. Olha, é a diferença entre estadista e populista. O estadista faz da população povo. O populista faz da população massa. Olha, o estadista eleva a população a povo. O populista reduz a população a massa. Daí, massa de manobra. Molhar a mão do eleitor é fazer dele massa de manobra. Isso é proibido pela Constituição. Ministro, eu queria, inclusive, perguntar sobre isso. O senhor tangenciou o assunto agora, nessa sua resposta, mas antes eu vou explicar para as pessoas do que se trata exatamente. Ontem foi oficializada uma mudança na Constituição que permitirá ao governo federal pagar benefícios em valores superiores do antigo Bolsa Família, que agora se chama Auxílio Brasil. Foi uma mudança na Constituição. Nós tínhamos uma lei é menor que Constituição, que proibia a concessão de novos benefícios sociais perto das eleições. E aí o governo, com seus aliados do Congresso, encontrou essa solução. Bom, se tem uma vedação legal, vamos mudar a Constituição. A pergunta é,
A Constituição foi violada em alguns de seus dispositivos por essa mudança constitucional de ontem, e o que poderia ser feito? Evidentemente, uma discussão no Supremo. Mas, enfim, sua visão a respeito disso. O que foi violado? Eu estou fazendo um exame cuidadoso, detido, focado na matéria. Porque em direito, André e todos e todas que nos ouvem e veem, em direito apressado come cru. É preciso foco, atenção. Porque o intérprete não pode fazer da sua vontade subjetiva a vontade do texto normativo que ele venha interpretar. Isso é autoritarismo interpretativo. Porém, eu, a priori, tenho enxergado várias inconstitucionalidades, viu, nessa emenda, a partir da mudança do regimento interno. Porque se você muda o regimento interno e o torna a ponto, né, mudar o regimento interno, de fazer dele, ou desse ou daquele dispositivo dele, norma processual, a Constituição, no artigo 16, não permite que a lei modifique o processo eleitoral e vigore no próprio ano da sua mudança, da mudança da eleição. A lei entra imediatamente em vigor, que alterar o processo eleitoral, diz o artigo 16. Mas em ano de eleição, só se aplica no ano subsequente, em ano de eleição. É o artigo 16. Ó. Se você for ler o artigo 16 da Constituição, prudentemente está dito: a lei que alterar o processo eleitoral, e lei aí pode ser emenda, regimento interno, medida provisória, lei complementar, lei ordinária, qualquer ato da ordem legislativa, decreto legislativo, resolução. Quando a Constituição diz lei, todas as vezes que a Constituição diz o substantivo lei, sem nenhuma adjetivação, é lei como norma geral, impessoal e abstrata. Até emenda não pode. Por exemplo, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Emenda pode? Não, porque lei ali também compreende emenda. É lei em sentido material. Qualquer ato estatal de caráter impessoal, genérico e abstrato. Olha, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas vem a ressalva: não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data do ano de sua vigência. No ano da data de sua vigência. Pode, por exemplo, emenda pode decretar estado de emergência? Não. A Constituição é como o rei Midas. O rei Midas não tornava ouro tudo que tocava, tudo em que tocava virava ouro, segundo a lenda. A Constituição torna relevante tudo a que se refere. Tudo que é matéria relevante, essa nossa Constituição cuida com uma previsibilidade admirável. Por exemplo, estado de emergência ou estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, abertura de crédito extraordinário para ocorrer despesas imprevisíveis e urgentes. Já está tudo previsto na Constituição originária. Não tem espaço para emenda, não. Emenda não é para isso, não. Uma emenda pode subsidiar, remunerar, dê o nome que for, remunerar por 2, 3, 4 meses, categorias profissionais privadas, taxistas, motoristas de caminhão. Não pode. Por quê? Porque todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, diz o artigo 5º, cabeça da Constituição. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, liberdade, igualdade. Só a própria Constituição pode desigualar. Quando a Constituição protege as mulheres, é porque ela desigualou entre homens e mulheres. Os pobres é porque ela desigualou. Ou autorizou a desigualação. Cotas raciais, cotas sociais para portadores de deficiência, é porque a própria Constituição desiguala. Não pode haver, sem previsão constitucional, emenda que venha a ferir o princípio da igualdade, remunerando, subsidiando, retribuindo pecuniariamente
categorias profissionais autônomas privadas. E por aí vai. Então, como isso vai desaguar no Supremo, eu tenho para mim que essa emenda vai enfrentar dificuldade. A priori, eu precisaria de um estudo mais aprofundado, mas a priori, com as devidas cautelas, ela me parece multiplamente inconstitucional. Época de eleição, molhar a mão do eleitor em época de eleição. Esse Congresso que ajudou o governo a aprovar essa mudança na Constituição é o Congresso também do orçamento secreto, Bem lembrado, professor. André. Bem lembrado. Existe. Aliás, todas as suas perguntas são procedentes, atuais, relevantes. Você disse bem, o orçamento é público, porque é do Estado, né? Olha, nem tudo que é público é do Estado, mas tudo que é do Estado é público. Por exemplo, artista de cinema, artista de teatro, de televisão, de rádio, de cantores, todos os artistas assim, famosos notadamente, são públicos, né? Têm imagem pública, mas não são estatais. São pessoas públicas, mas não são estatais. Agora, tudo que é estatal é público. Como é que o orçamento é estatal e, portanto, público? E é secreto? Onde já se viu isso? Onde que estamos? O orçamento é público e é secreto. Isso derruba a Constituição, faz da Constituição uma barafunda. E a Constituição é uma casa arrumada, o direito é uma casa arrumada. Se você for para o artigo 5º, André, no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, fundamentais porque fundamentam a identidade, plasmam a identidade jurídica de cada um de nós e, consequentemente, a personalidade de cada um de nós, juridicamente falando. Se você for para o artigo 5º, no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, vai encontrar o inciso de número 14. É assegurado a todos o acesso à informação. Olha, é assegurado a todos o acesso à informação. Direito fundamental. Faz parte da identidade jurídica, da personalidade jurídica de cada um de nós. E resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Não é o caso, né? O sigilo da fonte aqui é para jornalistas, notadamente. A regra é assegurado a todos o acesso à informação. Acha pouco, é? Acha pouco? Pois eu vou dizer para você o que está dito aqui no artigo, nesse mesmo artigo 5º, 33. Vamos para lá. Todos têm direito, todos, indistintamente. O pronome todos aí, indistintamente. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular, e vem o que interessa, ou de interesse coletivo ou geral. Orçamento público, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade, e sempre nos termos da lei. Olha que coisa, né? Aí você diz, mas não cabe, por exemplo, ao Tribunal de Contas da União o controle orçamentário, contábil, operacional, financeiro das despesas públicas? Sim, está na Constituição. E como é que o TCU, com a palavra o TCU, André, você pode dizer a partir de agora da nossa entrevista, com a palavra o TCU, como é que o TCU vai exercer essa competência? Se a Constituição diz que cabe a ele, ao lado do Congresso Nacional, exercer o controle orçamentário, e o orçamento é secreto. Vamos cobrar do TCU uma resposta? E TCU é órgão de Estado, não é órgão de governo. Como as Forças Armadas são órgão de Estado e não órgão de governo, órgãos de governo. E, ministro, para terminar, a gente já se aproxima aqui de 1 hora de entrevista, que era a duração combinada. Eu queria perguntar justamente a propósito de segredos e transparências. Esse é um governo que tem utilizado muito o expediente de decretação de sigilo por 100 anos de certas informações. Dou aqui um exemplo. A não punição disciplinar do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um general da Ativa, que participou de um ato de caráter político eleitoral, sendo general da Ativa,
ao lado do presidente da República, no Rio de Janeiro. O que o senhor acha de sigilos de 100 anos usados tão frequentemente pelo governo Bolsonaro? Olha, André, você me fez várias perguntas. Eu fiz até o elogio, me permitir, porque todas pertinentes, todas atuais, todas relevantes, de interesse público, e todas as perguntas que você me fez, matricialmente constitucionais. Todas. E eu não deixei de dar uma resposta sequer sem que meu dedo mental apontasse para a Constituição. Não é verdade? Quantos dispositivos constitucionais eu citei aqui nessa entrevista? Porque eu não sou a favor desse governo contra aquele governo, não me cabe isso como jurista. Eu sou a favor da Constituição. O que eu quero saber é o que diz a lei maior do país sobre a matéria objeto da pergunta que fulano ou Beltrano me faz. Ou esse ou aquele jornalista, notadamente. Olha, eu não disse a você que pelo artigo 5º da Constituição, inciso 13, o direito à informação é direito fundamental de todos. E pelo inciso 33, todos têm direito a conhecer informações do seu interesse particular, do interesse coletivo geral. Isso é pouco. Você vai para o artigo 37, cabeça, e está dito assim, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado. Quando a Constituição fala a palavra Estado no singular, sempre está dizendo União, Estados, Distrito Federal e municípios. É uma fala panfederativa. E quando diz todos os poderes, é uma fala pan-republicana. Todos os poderes da República, todas as unidades federadas. Não ficou nada do lado de fora. Nada. Diz a Constituição no artigo 37, cabeça, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos seguintes princípios. Não são regras, não, viu? São princípios. Princípios são supernormas de direito. Veiculam ideais de vida civilizada, humanista, democrática. São bens de personalidade individual e de personalidade coletiva. Princípios. Substantivo princípios, no plural. Eu sei que há pessoas que têm por fim não têm princípios. Mas isso é outro caso. Vamos lá. Quais são os princípios? 5 princípios explícitos, André. Não preciso nem ler. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, a Constituição diz assim: o primeiro princípio regente da atividade administrativa de todos os poderes do Estado, todas as unidades federadas, sem exceção, é a lei. Porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. É a lei. O poder público só pode o que a lei determina. O particular pode o que a lei não proíbe. Mas o agente público só pode o que a lei autoriza. Mas não basta aplicar a lei. A lei é necessária, mas não é suficiente, André. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal. É preciso aplicar a lei por um modo moral, ético. É preciso aplicar a lei por um modo público e eficiente. O que é público? Notório, com visibilidade. É a teoria, é a consagração do poder visível, do poder desnudo. Nas coisas do poder, dizia Louis Brandeis, ministro da Suprema Corte norte-americana, morreu em 1943. Nas coisas do poder, o melhor desinfetante é a luz do sol. Publicidade é a excomunhão da cultura do bastidor. É canonização da cultura do sol a pino. Norberto Bobbio dizia que a publicidade é um elemento conceitual da democracia. Democracia é o princípio dos princípios da Constituição. É o poder desnudo, é o poder visível, transparente. Publicidade. Como se fosse pouco, o parágrafo único desse artigo 37, para não deixar nada do lado de fora. Isso é uma heresia, isso é uma teratologia. Isso é absolutamente inadmissível. Isso vai ter que parar no Supremo e o Supremo vai ter que dizer: olha, não dá.
Até porque é irrazoável, né? Espera aí, 100 anos? Por que não 200 anos? Por que não um milênio? 100 anos? Parece brincadeira, não é? Com coisa séria. Que coisa ridícula, grotesca, caricata. Olha o que diz o artigo 37 no parágrafo único. Não deixou nada do lado de fora, André. Eu vou terminar. Você há de dizer, epa, que as respostas foram muito alongadas. Não, foram completas e bem desenvolvidas. Importante Aí para diz quem assim, olha que assiste. Constituição providencial, André. Diz, um momentinho só, vamos ver aqui. Como é boa essa Constituição, sabe? Como a gente... diz aqui, é o parágrafo 1º. Olha, não ficou nada do lado de fora. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas. Ficou alguma coisa por dizer? A publicidade, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Informativo. Você subtrai de uma população inteira uma informação por 100 anos, esvaziou o significado do comando constitucional informativo. Não está informando ninguém. Está desinformando, está proibindo a informação. Não tem como justificar. Não há como justificar o sigilo, o segredo. E como é que o Congresso Nacional é quem compete, junto com o auxílio necessário do Tribunal de Contas da União? A quem compete o controle externo, a fiscalização e o controle externos, fiscalização e controle externos do Poder Executivo. Como é que o Congresso Nacional vai exercer sua competência? Daqui a 100 anos? E o Tribunal de Contas da União, de novo, o que é que vai fazer? Como é que vai exercer o controle operacional, o controle contábil, o controle financeiro, o controle orçamentário dos atos do poder público? Então, André, vamos dar tempo ao tempo, porque nas coisas do direito, volto a dizer, às vezes o apressado come cru, para não dizer quase sempre. Mas essas coisas vão ter que desembocar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é o guardião mor, é o sobreguardião da Constituição, artigo 102, cabeça dela, Constituição. Muito bem, ministro, e a propósito de dar tempo ao tempo, o nosso tempo aqui deu também. Daqui a pouquinho, às 18 horas, haverá um outro programa aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Preciso liberar o canal, liberar o Cacá, o nosso produtor. E gostaria, ministro, mais uma vez, de lhe agradecer a gentileza por ter atendido a esse pedido de entrevista. Tenho certeza de que quem nos acompanhou até agora está muito mais bem informado e sabendo mais do que uma hora atrás. Muito obrigado. Um abraço, então, a todas, todos que nos viram, que estão ainda a nos ver e a nos ouvir.